Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, o Felipe Sartori, né? Dr. Felipe Sartori, que é otorrino, né? Otorrinolaringologista, nome grande, né? Obrigado. E a gente vai falar um pouquinho sobre rinoplastia, que é uma das suas especialidades, né? Você faz bastante rinoplastia. Faço bastante rinoplastia, tanto estética quanto funcional, quando está indicado, né? Tá. E aí você fez especialização em otorrino? Como Exato. foi sua trajetória? Boa pergunta. Eu fiz uma faculdade de medicina em São Paulo, na USP, depois fui médico residente, depois fui médico preceptor dos residentes, depois fiz o meu doutorado, e aí eu passei um tempinho fora nos Estados Unidos, na Europa, né, na Áustria, especificamente nessa área de cirurgia de nariz, né, tanto funcional quanto estética. E aí desde então comecei pela parte funcional e depois a gente junto foi associando a parte estética, né, que tem que andar junto as duas cirurgias, né? E hoje acho que é o carro-chefe aí do consultório. E o que é a rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia para modificar a forma do nariz, o formato do nariz. Tá. Aí ela pode ter um objetivo estético, né, quando o paciente tem alguma queixa, algum incômodo, ou ela pode também ter um objetivo funcional. Então tem alguns defeitos que interferem na qualidade respiratória, não tanto pela estética, mas mais pela parte funcional também. Tá, aí tem uma cirurgia funcional que você vai juntar com a rinoplastia, isso, né? Se precisar, né? Se precisar, ou a gente faz só a rinoplastia estética. Eu diria que hoje, a maior parte dos pacientes hoje tem procurado mais pela rinoplastia estética, né? Mas quando tem algum defeito funcional, por isso que é importante a gente avaliar o paciente como um todo, e aí a gente faz as duas cirurgias associadas. Né? Estética e função tem que andar junto. Né? Então a forma que vai determinar a função. Então o nariz belo é o nariz que funciona. Tá. E assim, a cirurgia de nariz, né, a rinoplastia, ela é antiga? É uma cirurgia bastante antiga, né? Então assim, as técnicas mais foram sendo aprimoradas, né? E nos últimos anos acho que teve um grande avanço. Nos últimos 15, 10 anos ela mudou bastante. Então hoje o pós-operatório para o paciente é muito mais tranquilo do que era no passado, as complicações são menores, os resultados a gente vai sempre aprimorando para cada vez ter resultados melhores, mais duradouros. Então é um campo que está em constante evolução e a gente tem que estar acompanhando, então sempre participando de curso, congresso no Brasil, no exterior, então a gente... Mas assim, a técnica, ela evoluiu, né? Muito. Assim, eu lembro quando eu era mais nova, eu sempre tive vontade de fazer cirurgia do nariz. E aí, eu ficava com medo, porque falavam que quebrava o nariz com um martelo, umas coisas assim, sabe? Então, mas assim, continua? Como é que é? Então, ótima pergunta. Então, assim, a primeira queixa dos pacientes, ou medo dos pacientes é em relação a usar um tampão nasal. Então, com as técnicas mais modernas, a gente não usa o tampão nasal. Então, o nariz não fica tamponado. Então, aquela sensação de pressão é muito menos desconfortável do que era no passado. Tá? O sangramento é menor com as técnicas que a gente usa. A gente usa muito endoscópio, né? Técnicas mais modernas, então tem menos chance de sangramento. Embora possa acontecer. O roxo é menor. Então a gente tem instrumentos mais delicados para a gente trabalhar o osso nasal, para cortar o osso com mais precisão. Né? Então a gente tem o piezo, motores, brocas. Então, a gente tem vários instrumentos que tornaram a cirurgia mais precisa. Né? Então a gente não fala em quebrar o nariz. Né? A gente faz uma osteotomia, a gente faz um corte no osso para estreitar o nariz ou para alargar o nariz, para mudar a forma do nariz. Você consegue cortar o osso e moldar a cartilagem também? Exatamente. Então, assim, geralmente o paciente vem falar, doutor, tem esse ossinho que me incomoda aqui. Mas geralmente o ossinho, que é o que o paciente mostra, uma parte realmente é um osso. Mas por baixo desse osso existe todo um esqueleto de cartilagem. Então a gente tem que trabalhar essa cartilagem, trabalhar o osso nasal. Então nunca é uma simples raspagem, digamos assim. Entendi. Você tem que desmontar o nariz e remontar o nariz. Entendi. Então é importante ter isso em mente, né? Então a rinoplastia nunca é uma cirurgia, entre aspas, simples, né? Rápida, né? E assim, quando a pessoa vai no consultório para querer fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, ela já chega com o modelo que ela quer de nariz? Ótima pergunta. Tem alguns pacientes que sim. Tem uns pacientes que levam algumas fotos, né?
de narizes, né? De personalidades, famosos que elas gostam. Eu acho que isso é interessante no sentido de eu entender o gosto estético do paciente, porque nem todo mundo tem o mesmo, né, os mesmos valores, a mesma percepção de beleza. Sim. Então, acho que isso é importante. Mas é importante o paciente entender que, na verdade, o objetivo da cirurgia é uma versão melhorada dela mesma. Né? Então, a gente não vai operar o nariz para deixar parecido com o artista, né? X ou Y. Né? Na verdade, ela vai continuar sendo ela mesma, mas numa versão melhorada. Porque tem limitações na cirurgia. Então, o tipo de cartilagem ele é único de cada paciente, o tipo de osso, o padrão do rosto, o padrão da face. Tem coisa que não dá para fazer. Não vai mudar. A simetria da face, o tipo de pele, a espessura da pele. Então, assim, a mesma técnica que a gente usa numa pele fina é diferente de uma pele grossa. Entendi. Né? O nariz caucasiano é diferente de um nariz oriental. Tipo uma pele de mulher para uma pele de homem, exatamente, né? De mulher e de homem. Um paciente que já operou tem suas características. Mas é frequente os pacientes levarem um modelo. Que eu acho que é importante, é válido. Você entender o que ele quer, né? Exatamente, o que ele acha bonito. Mas o que eu faço na consulta? Eu sempre tiro na primeira consulta, uma fotografia de todos os pacientes. Tá. Quando os pacientes voltam comigo, eu tenho tempo de estudar aquele caso, né? Fazer uma simulação. Ah, que legal. E aí o paciente vê. Às vezes um pouco mais, baixando um pouco menos, deixando um pouquinho mais arrebitado, menos arrebitado. Isso é uma importante como uma ferramenta de comunicação, para eu entender o gosto de paciente. Hoje mesmo de manhã eu atendi uma paciente que me mostrou o caso, uma postagem minha, e ela falou, nossa, esse nariz é o que eu acho perfeito. É lindo, Eu falei, eu também. Mas eu falei, mas você não vai acreditar. Há 2 meses atrás eu operei uma paciente e falou, doutor, eu não gosto muito desse nariz. Entendi. Quer dizer, porque ela preferia um nariz mais curvado, né? Cada um tem o seu gosto, exatamente. Né? Na verdade, eu acho que tem, assim, um gosto meio... como se fala, um parâmetro que todo mundo acha bonito, né? Exatamente. Mas o belo, ele pode variar um pouquinho. É lógico que se o paciente pedir algo que eu não concorde, eu não vou fazer. É isso que eu ia falar. Porque ele não vai ficar feliz. Né? Mas o belo, ele tem uma variação, né? Ele tem uns limites, não é uma coisa tão precisa. Intervalo, ele pode né? ficar um pouquinho menos arrebitado, um pouquinho mais arrebitado, continuando belo. Não dá para ele ficar arrebitado demais ou arrebitado de menos, né? Então, a gente tem um intervalo que a gente consegue trabalhar, né? E aí é importante o paciente dizer o gosto dele, porque daí se eu for pecar, a gente peca um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Mas dentro do padrão que ele quer, padrão que ele quer e do que a gente conversou. Você já teve gente que já falou, não, esse aí eu não faço. Exatamente, porque se o paciente tem um desejo que é inatingível, ele não vai ficar feliz. Então eu converso, falo assim, olha, eu acho que você não vale a pena operar, porque isso é independente de valor, de tudo, né? Porque ele não vai ficar feliz, né? Então, é uma cirurgia que a gente... com o rosto, exatamente. Né? E talvez em algum momento ele perceba aquilo, entendeu? Então, o nosso papel é orientar, conversar bem, né? Explicar bem, ainda mais o nariz que tem um papel central na nossa face, né? Um papel de destaque. Ele harmoniza, né? Assim, muito. Né? O nosso rosto. Exatamente. Uma pessoa pode ser linda. Às vezes tem um nariz horroroso, a pessoa não fica bonita, né? Ou também ao contrário, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é exatamente o paciente se sentir mais bonito, né? Melhor a autoestima, né? E para muitas pessoas, aliás, para a maioria, na maioria das vezes, as pessoas acabam não notando, mesmo mudanças grandes, não notam. Né? Tem gente que a pessoa não está satisfeita, e você olha, a pessoa fala, você fala, nossa, não tinha reparado. Né? Então, é muito comum os pacientes do pós-operatório falarem assim, minha mãe, ou minha tia, ou meu marido que falava que não precisava operar, aí agora eles concordam, né? Porque realmente ficou mais bonito. Né? Então isso é um elogio. E recentemente tem uma paciente muito querida que operou e falou que depois de uns meses saiu com a chefe dela para jantar. E aí a chefe perguntou, você tirou o aparelho? Ela falou, mas eu nunca usei aparelho. Ela achou que mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa, ela não sabia dizer o que era. Ela achou que era o aparelho. Né? Esses dias também teve uma paciente que foi no oftalmologista e aí ele, nossa, como você tá bonito, o que você fez, o que mudou, né? Mas ele não sabia dizer que era o nariz. E ele é um médico que trabalha com cirurgia da pálpebra. Olha só. Né? Então, isso é um elogio. Né? Isso é um elogio. Mudou, ficou mais bonito, mas a gente não sabe o que é. Exatamente, não sabe dizer o que é.
Então, isso acho que o objetivo é esse. É esse, né? Existem muitos adolescentes que querem fazer plástica no nariz. Ótimo. Eu vi uma reportagem, parece que a prevalência de adolescentes é muito grande. A prevalência de adolescentes é grande. E eu acho que está aumentando, né? Até com as redes sociais e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ver com bastante cuidado. Né? De uma forma geral, não existe um número mágico, porque o desenvolvimento é muito individual. Né? Então a gente vai ter que levar em consideração o desenvolvimento físico, né? E o desenvolvimento emocional. Certo? Então, assim, de uma forma geral, não antes de 3 anos da primeira menstruação nas meninas, né, que a gente chama de menarca, e não antes de 3 anos da muda vocal dos meninos. Então, isso é básico. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. De uma forma geral, eu diria a partir dos 16, 17 anos. Tá? Mas depende do defeito também. Às vezes é um nariz que chama muita atenção, que gera muito bullying, né? Às vezes é um defeito que o paciente que tem uma função muito ruim, um desvio de septo muito ruim, que vai ter que corrigir. Daí o ideal é corrigir junto. Né? Então a gente tem que avaliar caso a caso, né? Ver qual é a motivação do paciente para a cirurgia. Né? Se o paciente quer operar porque ele está incomodado, ou porque é a mãe, porque é o namorado, Não. Existe isso também. Existe, né? Então, o paciente que tem que querer operar. Né? E tem gente que você percebe que vai porque o outro quer que ele opere? Exatamente, às vezes porque o outro estimula, né? Então, eu acho importante o apoio, mas a vontade tem que ser do paciente. Né? Porque ele que vai submeter dele, né? Um procedimento cirúrgico. Então, acho que o papel dos pais aí é apoiar, né? Mas a vontade tem que ser do paciente, ele tem que estar maduro, saber que ele vai passar por um procedimento cirúrgico. E toda cirurgia, como a gente estava conversando agora há pouco, envolve risco, né? Envolve complicação. Então a gente tem que estar preparado para tratar e, se acontecer, identificar logo, fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Né? Não é um procedimento simples assim, como né? Hoje em dia a gente vê uma certa banalização dos procedimentos estéticos. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A gente vê bastante, assim, por causa das redes sociais, né? As blogueiras, né? Fazendo vários procedimentos. E a gente vê que acontece coisas que, né? Acontece. E com pessoas novas, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu tenho atendido, olha, pelo menos uma vez aí a cada 15 dias, uma paciente que teve uma complicação séria com alguns, não com rinoplastia, mas geralmente com procedimentos, digamos assim, estéticos, né? Que o pessoal chama de rinomodelação no nariz. Então a gente vê a complicação. E quando acontece, às vezes são complicações importantes, difíceis de corrigir. O que é a rinomodelação? Então, boa pergunta. A rinomodelação, na verdade, não existe na literatura mundial médica. Então é um termo que surgiu aqui no Brasil, né? Que significaria mudar a forma do nariz, o formato do nariz, através de um procedimento não cirúrgico. Geralmente, o que é feito é você adicionar volume em algumas regiões, então você usa algum tipo de preenchedor, né? A maior parte, hoje em dia, a base de ácido hialurônico, mas também tem alguns preenchedores que não são à base de ácido, que dão mais complicação. Então você vai usar um preenchedor para dar volume, ele preenche, e com isso você vai tentar mudar a forma do nariz. Mas esse termo ele ficou um pouquinho mais genérico, então tem alguns procedimentos que são já um pouquinho mais invasivos, que o pessoal chama de rinomodelação. Né? Então o pessoal às vezes usa alguns tipos de fio para mudar o formato do nariz, né? Alguns tipos de sutura em consultório, colocam às vezes algum tipo de material para tentar mudar a forma do nariz. Então é um procedimento que não, como eu falei, ele não existe na literatura médica. Não é médico que faz, se você né? for, exatamente. É isso que acabou acontecendo. Então é importante tomar muito cuidado, porque quando tem complicações, às vezes são complicações muito sérias, difíceis de resolver. Né? Quando tem sofrimento de pele. Né? Então você pode, quando você vai injetar um material no nariz, dependendo do volume, você pode pegar alguma artéria, uma região muito vascularizada, então você pode pegar alguma artéria, né? Então tem uma necrose. Às vezes você vê isso. Necrosa. É de complicado resolver. O paciente vai levar um trauma pro resto da vida. Queria melhorar, né? Uma coisa que nem estava tão ruim. Né? É simples, vai fazer uma injeção. Então pode dar uma complicação séria, né? Os resultados no imediato, como você faz um volume, dá uma sensação, às vezes, dependendo do defeito, boa. Mas depois aquilo não tem sustentação, acaba cedendo, então o nariz acaba
tendo algumas características. Ah, é? Né? Então, por exemplo, eu vejo muito paciente injetando aqui na região do raiz do nariz para equilibrar uma giba. Sim. E aí o nariz acaba começando numa região muito alta. Então acaba ficando com o nariz que a gente chama de avatar, que é o nariz que começa na testa, né? Ah, entendi. Reto, mas começa em cima, né? Exatamente. Às vezes o preenchedor não cai no plano que desejado. Então, quando eu estou na cirurgia, às vezes eu consigo tirar o preenchedor. Ele sai, se ele estiver na região que ele deveria estar. Mas às vezes ele está infiltrado na pele, na derme. Ele pode migrar o preenchedor? Pode, às vezes ele... Ou não só migrar, mas na hora que é feita a aplicação, às vezes ela é feita em planos, às vezes bem junto do osso, às vezes um pouquinho em cima, mais próximo da pele. E aí tem algumas regiões que eu não consigo tirar. Se ele for absorvível, com o tempo ele tende a sumir. Mas não é tão fácil assim. Às vezes tem alguns preenchedores que ficam. Entendi. E às vezes tem alguns preenchedores que são aplicados num plano superficial que a gente não consegue tirar, porque é arriscado você começar a tirar muito superficialmente e tirar a vascularização da pele e a pele sofrer. Entendi. Entendeu? Então, não é tão simples, né? assim. É isso que eu tô falando, não é tão né? simples assim. Né? Agora, às vezes alguma alteraçãozinha muito pequena, muito sutil, uma irregularidade, uma simetria, a gente consegue melhorar às vezes com um preenchedor, mas um volume muito pequeno. Não eu dá diria isso, tomar cuidado nariz, com o volume que é injetar, tem que ser um volume pequeno. E também procurar profissionais capacitados, né? Exatamente. Médico, né? Então assim, a gente tem medo. Né? Eu que opero o nariz né? Há 20 anos, tenho medo. Imagina. Não é à toa. Né? Então tem alguns cirurgiões muito famosos dos Estados Unidos e Europa, eles não fazem. Porque eles têm medo, porque quando dá uma complicação, não é simples, algo né? que pode ser muito sério, difícil de tratar. Entendeu? Então tem que ver com carinho bastante cautela, e tudo mais. né? Exatamente, não é uma coisa tão exatamente para se banalizar. E quais são as complicações funcionais? Complicações não. Quais são as doenças funcionais que a pessoa pode ter no nariz que você pode operar junto? Então, boa pergunta. Então, assim, o que é mais comum na minha prática, né? Então, às vezes o paciente tem um desvio de septo. Né? Então, septo é uma estrutura cartilaginosa e óssea que divide as fossas nasais. Dependendo do grau do desvio, ele atrapalha na respiração, por vários motivos. Então, se o paciente tem que corrigir o desvio, a gente pode fazer junto com a rinoplastia. O desvio é como se ele tivesse mesmo... Torto. E aí, mas aí isso não altera só um lado do nariz, não? Acaba alterando os dois. Porque, por incrível que pareça, às vezes o paciente tem um desvio para um lado e o organismo do lado contralateral, ele tenta compensar, porque ficou um espaço maior. Então ele pega uma estrutura carnosa e dilata. Entendi. Entendeu? Então, às vezes o paciente tem desvio para um lado... Eu falei que o outro vai ficar mais aberto, né? Então, por incrível que pareça, às vezes o paciente tem desvio para um lado e respira pior do outro. Porque é por causa dessa hipertrofia paradoxal que acontece. Entendi. Então, a gente consegue corrigir o desvio na cirurgia, sempre melhorar, né? Eu falo para vocês, melhorar, então a gente consegue melhorar o desvio. Se o paciente for fazer o desvio, é melhor fazer junto com a rinoplastia, porque a cartilagem que eu tiro do desvio, eu uso na rinoplastia. Legal. Então, se eu operar um paciente que já operou septo, já é mais difícil, porque eu posso ter que tirar a cartilagem de outro lugar. Então, o ideal é corrigir junto. Essa hipertrofia desse tecido paradoxal, que o pessoal chama de carne esponjosa, chama corneto nasal, às vezes a gente diminui na hora da cirurgia, a gente pode fazer uma plástica e encurtar o tamanho deles. Tem paciente que tem adenoide grande, que é um tecido que fica entre o nariz e a garganta, a gente pode remover na cirurgia. Né? Tem paciente que tem alguma sinusite crônica, a gente pode abrir a comunicação com as cavidades, limpar na hora da cirurgia. Né? Então, isso é o mais frequente, Sabrina. Essa da rinite que você limpa, ela fica por muito tempo, assim? Como assim? Porque assim, você fala que você limpa... É a secreção que está lá? A gente limpa. Boa pergunta. Então, assim, às vezes o paciente tem uma sinusite crônica, tá? Que pode acontecer por vários fatores. Então, os seios não conseguem se comunicar com o nariz e fica sempre uma secreção que não era para ter e o paciente fica tendo infecção de repetição. Então, a gente consegue ampliar essas vias de drenagem, comunicar e limpar. Entendi. Mas, por exemplo, o paciente que é alérgico antes da cirurgia, ele vai ser alérgico depois da cirurgia. É isso que eu pensei. Infelizmente, eu gostaria de corrigir a alergia com a cirurgia, mas não dá. Não dá. Mas melhora, Mas né? melhora. Entendi. Então, isso é muito difícil. Você vai ter que continuar tomando seus cuidados. Às vezes o paciente tem uma alergia ao gato e tem 3 gatos em casa. E falando, doutor, eu vou querer continuar tendo gato. Então, tudo bem. Você pode ter o gato, mas saiba que
você vai estar sempre tomando remédio. Então, assim, a cirurgia vai melhorar, mas se continuar inflamando, o nariz vai ficar ruim de novo. A gente não pode, infelizmente, tirar... A gente não pode abrir uma cavidade. Tem estruturas que elas têm o porquê de estar lá. Então, a gente pode diminuir, encurtar, né? Dar uma melhorada, melhorar para o sistema caminhar por pernas próprias. Sim. Mas é importante o paciente que é alérgico, por exemplo, saber que depois ele vai ter que continuar acompanhando da rinite. Mas o paciente melhora normalmente, entendeu? Na verdade, a alergia é uma doença sistêmica. Sistema imune, né? Exatamente. Não tem como ela... Que a gente trata com vacina, remédio, infelizmente com vacina, né? Quando bem indicada. E a cirurgia também vai ajudar. Mas Então, acho que assim, respondendo a sua pergunta, acho que o desvio de septo é o mais frequente, carne esponjosa, adenoide e sinusite crônica. Tá. E quais são as indicações para cirurgia? Então, é a estética mesmo? Ou estética. Esses... A parte funcional. A parte funcional. E quando tiver as duas, a gente vai corrigir junto. Tá. E quando a gente não pode operar? Quando você não pode operar? Boa pergunta, ó. Primeiro, se o paciente tiver alguma contraindicação clínica. Então, se o paciente estiver fazendo algum tratamento, né, específico, cardiológico, renal, hematológico, psiquiátrico, então ele precisa estar bem do tratamento dele para operar, porque é uma cirurgia eletiva. Mas o que é uma cirurgia eletiva? É uma cirurgia que pode esperar. Entendeu? Ela não é de urgência, ela é eletiva. Então, primeiro o paciente tem que estar bem clinicamente, né? Que mais? O paciente tem que ter tem que ter uma indicação precisa, né? Tem que entender o que a gente pode melhorar, né? Como pode melhorar, as limitações da cirurgia. Então, se o paciente tiver uma indicação boa, for um bom candidato, a gente vai para a cirurgia. O que mais? Essa questão de pacientes psiquiátricos, como você consegue abordar isso? Porque às vezes você nem sabe que o paciente tem algum distúrbio, né? Alguma... Difícil saber. Mas eu sempre procuro conversar bem para os pacientes, saber o que toma de remédio de uso contínuo, né? Daí quando o paciente toma alguma medicação, pergunto como é que está indo o tratamento, há quanto tempo ele está fazendo esse tratamento. E eu sempre peço uma avaliação do psiquiatra. Tá. Quem que é o seu médico, né? Daí eu faço uma cartinha, quando é alguém que eu conheço, né? Então, assim, paciente, a gente tenta, de todas as formas, triar. Porque existe um distúrbio de imagem, né? Que a pessoa... Existe um dismorfismo corporal. Que é um problema sério. Então, assim, não é a cirurgia que vai corrigir o dismorfismo. Né? Então, então, é um paciente que enxerga... Ele enxerga de outra forma, Ele enxerga de outra forma. Ele tem uma distorção da visão, né? Que é o Michael Jackson. Ele tinha os traumas dele, que ele carregava de infância, né? E ele foi pedindo para mudar a face, mudar o nariz. Ele virou outra pessoa, né? Sim, e cheio de defeitos, cheio mas a doença é psiquiátrica. Mas como que o médico chega a fazer? É isso que eu fico pensando, né? Exatamente, isso aí. Então, se você não concordar, a gente tem que falar. Né? Por isso que às vezes muitos pacientes mandam mensagem. Isso é frequente, doutor. Uma das perguntas mais frequentes quando eu abro uma caixinha de pergunta. Qual o valor da cirurgia? Né? Qual o preço da cirurgia? Eu falei, calma. Primeiro tem que ver se você é um bom candidato. Se eu acho que eu vou poder te ajudar. Entendeu? Não é como comprar um celular, um relógio. Não. É personalizado. Isso o paciente precisa entender. Pelo menos para mim Claro, entendeu? A gente não tem... O paciente tem que ir. Tem que ir, conversar, ver, entender. Perguntar. Eu gosto do paciente pergunta. O que você quer saber? O que você tem Tudo medo? Você quer saber, né? Pode perguntar, não tem problema. O paciente pode voltar em quantas consultas precisar. Né? É melhor isso do que ficar depois ficar com dúvida, né? Se arrepender. Né? Então, acho que isso é importante. Então, tem situações, se o paciente não tiver maduro, não tiver um desejo, né, tangível, né? A gente vê que não vai ficar feliz. Tiver alguma condição clínica, né? Se desejar engravidar no curto a gente pede para esperar pelo menos uns meses. Sim. Já teve paciente que na semana da cirurgia descobriu que estava grávida. Nossa, mas não queria operar. Não tinha feito, né? Não, ia operar grávida? Não. Eu ia operar na sexta, na terça ou na quarta, mandou mensagem dizendo que tinha ficou preocupado, fez um teste de gravidez positivo. E ela queria operar. Falei, não, agora que você sabe que está grávida, a prioridade é a gestação. Lógico, Aí depois que acabar o período de amamentação,
nós operamos, né? Então tem algumas condições que na minha opinião, são prioritárias. Como, né? Você vai fazer uma cirurgia com uma anestesia, né? Se o paciente não pode fazer um pós-operatório, né, o paciente tem que entender. Né? O paciente, às vezes, é um atleta profissional e quer voltar a treinar depois de 10 dias. Não dá. Como que é o pós-operatório da cirurgia? Boa pergunta. Ó. Então, assim, no hospital, geralmente um dia. A primeira semana, geralmente eu peço os pacientes ficarem mais em casa. Né, os primeiros 3, 4 dias são os mais chatinhos, né, que precisa caprichar mais na compressa gelada, que o inchaço é maior e tudo mais. Aí, geralmente, um home office ou um trabalho administrativo na segunda semana, se o paciente estiver bem, dá para fazer. Né, e, geralmente, depois de 2 semanas, aí ele vai para um presencial. Né? Mas depois de uma semana ele já consegue produzir, dependendo do tipo de trabalho, que não tem esforço físico, né? Já dá. E quais são as maiores queixas deles com você, assim, quando depois que eles operam? O que incomoda mais? É o nariz congestionado. Nos primeiros 3, 4 dias, mesmo sem um tampão, existe um processo inflamatório. Então, existe um inchaço da mucosa. Então, o nariz congestiona. Tem gente que obstrui mais, tem gente que obstrui menos. Mas é o que eu vejo que mais incomoda os pacientes, é o nariz entupido, 3, 4 dias. Aí, depois, ele começa a melhorar. Aí, depois que eu vejo, geralmente, com 7 dias, a gente faz uma limpeza, faz uns curativos, começa a melhorar um pouquinho mais. Mas ele demora um tempinho até ele voltar ao normal. Tá? Mesmo quando faz só a parte funcional. Ele demora um tempinho, não é uma coisa assim. Então, isso é o que mais incomoda. A dor é o medo mais frequente, mas com as técnicas que a gente usa, não é um problema, sinceramente. Às vezes o paciente toma um Novalgina, um Tylenol. Já melhora. Até teve uma paciente que ficou inicialmente super chateada, que eu falei que ele ia tomar Novalgina. Falei, como Novalgina? Me dá um remédio forte. Ela queria tomar um tramal, né? Eu falei, o Novalgina resolve. E resolveu. Né? Então, normalmente... É uma dor que não é uma dor muito forte, não né? Não é Novalgina ou Tylenol. E tem paciente que não toma. Tá bom? Dor de cabeça. Então, uma sensação de pressão. Agora, o que é normal? O inchaço. Às vezes tem paciente que forma hematoma, tem paciente que fica um pouquinho mais roxo, tem paciente que fica um pouquinho menos roxo. Mas o hematoma vai sumir. Né? Esse inchaço demora quanto tempo para sumir? Boa pergunta. Eu diria que depois de uma semana já melhorou muito. Depois de 2 semanas melhorou mais ainda. Né? E na maior parte dos pacientes, com um protetor com base, normalmente já fica meio imperceptível. Mas ele ainda está inchado, ele ainda está um pouquinho roxo, entendeu? Mas já dá para circular, assim, normalmente. Tá bom? Não é nada. Primeira semana que é chatinho mesmo. E quais são as complicações assim, que podem ocorrer numa Boa cirurgia pergunta. Então, assim, tem complicações intraoperatórias, assim, no ato cirúrgico. Né? Então, o paciente fica deitado algumas horas, sem se mexer. Né? Então, o sangue na perna, ele acaba não circulando e favorece a formação de trombo, de coágulo. Então, é uma complicação, trombose. Né? É muito raro. Né? Aliás, eu nunca tive nenhum caso, graças a Deus. Mas na literatura existe. Então, a gente sabe que pode acontecer. E qualquer cirurgia, na verdade, né? Qualquer cirurgia. Então, a gente tem que tentar identificar os pacientes de maior risco. Mulher, principalmente anticoncepcional via oral e tabagismo. Então, são 2 fatores de risco. Que aumenta o risco de trombose. Aumenta o risco. Mas aí também já pode fazer medicação para Isso, evitar, a gente já tenta identificar. Se o paciente for de alto risco, tem alguns cuidados adicionais. Mas às vezes tem um paciente, teoricamente, de baixíssimo risco e que pode acontecer. Se acontecer, a gente tem que identificar e tratar. Ponto. Então, isso é um medo. Outro medo é um sangramento. Não sair um pouquinho de sangue depois da cirurgia, que é normal, mas um sangramento importante, uma hemorragia. E aí é muito sangue. E aí pode ser muito sangue. Às vezes até a ponto de ter que voltar para o hospital e cauterizar algum vasinho. Mas, também de novo, graças a Deus é muito raro. Eu já vi, mas é muito infrequente. Tá bom? Mas a gente que a cada alguns anos acontece. E tem que falar porque o paciente tem que respeitar o pós-operatório. Porque na maioria das vezes tem um abuso no pós-operatório. Às vezes o paciente acha que está bem. Vai caminhar, briga com a esposa, fica nervoso, volta para o trabalho antes da hora, fica nervoso, né? Assoa o nariz com força que não é para fazer. Né? E aí pode romper um vasinho que ainda não cicatrizou. Então, o sangramento é importante. E é muito vascularizado, né? A região do nariz, né? Demais, né? Tem tanta gente e enervado, que sai sangue do nariz assim, né? Exatamente. Meio que à toa, né? Espontâneo, entre aspas, né? Então, sangramento, infecção.
Então tem que tomar os cuidados depois da cirurgia, tem que ser Antibiótico. cuidadoso quando vai mexer no Toma nariz. depois da cirurgia? Eu deixo sempre antibiótico. Uhum. A gente usa antibiótico preventivo, profilático, lavar bastante o nariz com soro para lubrificar, para ir removendo as crostas, as bactérias que podem juntar. Tá. E acompanhar de perto. Eu sempre, todos os pacientes, eu deixo meu telefone pessoal. Uhum. Se tiver algum problema, me liga. Manda mensagem. Tá. A gente tem as datas de retorno no consultório, mas se precisar antecipar, antecipa. Uhum. Entendeu? Eu digo, Entendi. isso é uma coisa importante. Né? Tiver Pô, alguma coisa começou a inchar, incomodando, né? tem alguma coisa fora do padrão, Uhum. não tem problema, vamos ver, manda mensagem. Né? Hoje em dia com o WhatsApp é tão fácil mandar uma foto. Uma mensagem, né? Uhum, com certeza, então, é importante fazer esse follow-up, esse acompanhamento de perto, né? Tá. Acho que toda cirurgia, né? Toda cirurgia tem que acompanhar de perto. Toda cirurgia pode complicar, não tem problema, tá com unha encravada, pode me mandar mensagem. Né? Melhor já prevenir, isso né? é importante. Então o paciente tem que ter esse canal de comunicação. O paladar e o olfato estão super relacionados, né? A gente sente o gosto pelo nariz, né? Também, né? Exatamente. Porque, lembra do Covid? Porque um monte de gente perdeu. Eu perdi Você teve? O olfato. Eu também. Mas eu só descobri que eu tive Covid porque eu perdi o olfato. Eu não tive nada. Aí eu comecei a comer, aí eu falei, não comecei a sentir o gosto. Eu falei, gente, tá estranho. E aí eu fiz o teste e era mesmo. E veio positivo. Né? E horrível perder o olfato, né? né? Eu vi muito isso. Mas eu tive isso, volta, eu tive Covid, volta, e 99,9% dos pacientes voltou. Uhum. Mas o curioso, você falou do Covid, então assim, pra gente ter o paladar, o olfato tem que estar bom. Uhum. Tá? Porque a língua só percebe o azedo, doce, salgado, essas características, mas o sabor é o olfato. Uhum. Né? Então depois da cirurgia, como o nariz fica mais congestionado, o ar não penetra muito bem. Uhum. Então o paciente geralmente tem queixa de olfato-paladar, é comum. E que costuma melhorar depois de uma semana. Mas mais por causa da congestão mesmo. Pela congestão. Uhum. Mas na época do auge do Covid, ainda 2020, 2021, tinha muitos pacientes que vinham depois da cirurgia e falavam, doutor, acho que eu peguei Covid. Tô ótimo, mas acho que eu peguei Covid na cirurgia. Eu falei, não, acho que não é. Deixa eu ver. Aí eu, depois de fazer os curativos e tal, tá voltando? Voltou. Entendeu? Então, assim, acaba tendo uma alteração de olfato paladar em alguns pacientes depois da cirurgia. Passageira também. Passageira. Né? Uhum. O normal é ser passageiro. Tá. Tá bom? Tá. E assim, o que você fala para as pessoas que querem operar, que têm medo e assim, que não sabem como começar o processo? Então, então assim, eu como médico, eu acho que o importante é procurar um profissional de confiança. Uhum. Procura um profissional, né? Eu acho que é importante, e vou ser sincero, e até uma falha minha, eu preciso ser mais ativo nas redes sociais, né? Voltar a ser mais ativo. Uhum. Porque muitos pacientes falam, nossa, doutor, eu adorava aqueles posts, a informação, porque às vezes, para nós, né, os profissionais, às vezes pode ser uma coisa simples, mas para o paciente é importante. Que a gente acha que é óbvio, mas não é, né? Exatamente, isso aí. Então, nossa, e cada vez que eu ouço um comentário desse, eu falo, realmente, a gente precisa transmitir conhecimento, né? Informação. Mas isso é uma pesquisa inicial. Depois o paciente tem que procurar um profissional de confiança. Né? Tem que procurar um profissional de confiança qualificado, né? Tirar todas as dúvidas, entender como é o processo. Então, é uma consulta demorada. Você não consegue em 10, 15, 20 minutos conversar. Né? Então, de novo, a gente separa um tempo longo, depois o paciente volta. Como eu falei, se precisar uma vez, se precisar 2 vezes, 3 vezes. Porque, na verdade, é uma coisa que vai ficar pro resto da vida dele. Exatamente. Né? Isso o paciente precisa entender. Não é uma cirurgia só. Depois da cirurgia, no mínimo, o paciente vai voltar com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sabe? 1 mês, sabe? E assim vai. Então, assim, tem todo um acompanhamento. Não é só um ato cirúrgico em si, né? E a gente tem que ter preparado. Teve alguma coisa que não está cicatrizando bem, vamos ver o que fazer para ajudar, né? E o paciente tem que fazer a parte dele, né? Sim. Alimentação, os cuidados, seguir tudo isso aí também, né? A alimentação depois da cirurgia é normal? Então, boa pergunta. Não é normal. Então, a primeira coisa, evitar o calor. Né? Porque o calor tem um efeito vasodilatador, né? Então facilita sangrar, facilita inchar, que nos primeiros dias a gente não quer. Né? Então, uma alimentação mais leve, né? Muito líquido, nada quente, nada duro. Então, o salgado mais deixa esfriar um pouquinho, ficar a temperatura ambiente. Mas ele pode comer
né, comida mais arroz, massa, né? Ele pode até comer uma carninha moída, um franguinho, mas não dá para comer uma comida dura, né? Até porque também força, né? Não fazer força, então os incisivos ficam um pouquinho, os dentes ficam um pouquinho anestesiados, né? O lábio superior, dependendo do caso, incha um pouquinho, mas ele pode se alimentar bem. O que eu peço para tomar muito líquido, né? Se hidratar bem, muito no banheiro, né? Porque isso ajuda a filtrar, fazer uma limpeza, eliminar a toxina e tudo mais. Então, tomar bastante líquido. Evitar muita comida processada. Isso já tem que fazer mesmo. Então, evitar comida processada. Evitar muito doce, açúcar, né? Esses alimentos mais inflamatórios. Como o paciente fica mais... Ele diminui um pouquinho a movimentação nos primeiros dias, ele tende a ficar um pouquinho mais constipado, um pouquinho mais, às vezes tem paciente que tem dificuldade de ir no banheiro, né? Então, comer bastante fibra, né? Mais importante se hidratar ainda, ficar calmo, porque alguns dias a mais a gente espera. Não tem que ficar tomando laxante, não tem que ir no hospital. É uma coisa passageira, transitória. É passageiro. Né? Exatamente, vai o fluxo, né, o ritmo, né, vai voltar ao normal. Mas às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, né, fazer a parte dele, ajudar. Na verdade, assim, essas recomendações a gente podia até fazer sempre, né? Sim, exatamente. Mas e nessas horas mais importante ainda, né, porque ele está em processo de recuperação, sim, né? Exatamente, isso aí. Então, assim, tudo que ele puder fazer para melhorar esse processo, né, para desinflamar e voltar à vida normal, ele tem que fazer, né? Exatamente, eu acho que não tem que... como que eu vou dizer, no bom sentido, não tem que inventar muita coisa. É o que você falou, é fazer o feijão com arroz que a gente devia fazer sempre. Mas nesse momento ser mais cuidadoso. Mais cuidadoso, né? Então, as coisas quentes, né? Como você falou, exatamente, né? Não dá para ficar comendo só salsicha, miojo, né? Aí não dá, daí... Tem que comer fruta, tem que comer legumes, né? É verdade. Tomar bastante líquido, água de coco, isso suco, né? Bom, obrigada, Felipe. Foi muito bom, adorei. Passou muito rápido. Eu ia falar isso também, foi tão rápido, né? Já passou, já tudo. Tanta coisa pra gente falar, né? Muito obrigada. Você está sempre convidado para vir aqui quando você quiser, tá? Essas informações são muito importantes. São importantes, né? Que a gente consegue levar para as pessoas informações que às vezes ela não tem, né? Sim. Que ela não sabe, ela fica na dúvida e Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Sabrina. Foi um prazer. E se quiser, depois muita coisa ficou para trás, a gente marca um outro dia, vai ser um prazer. E quem quiser te achar, te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? No Instagram, eu estava até falando agora com o Guilherme. DR sem ponto, né? Eu doutor, agora, né? Doutor Felipe Fortes, underline rinoplastia. Tá. Doutor Felipe Fortes, underline... Rinoplastia. Doutor não, DR, né? DR. E lá tem as informações de contato, porque, de novo, eu acho que a rede social tem o seu papel, né? E eu vim de uma outra época, eu sou mais tradicional. A minha formação foi diferente. Sim. Mas a gente tem que se adaptar, se modernizar. Eu acho que é um meio de informação. É um meio de comunicação, eu vejo muita informação pela rede social. Você também, né? A gente vê coisa interessante em diferentes áreas. Né? Mas tem que saber triar. Isso, eu também acho. Tem que saber triar. Então, eu trio, você trio, né? Mas o paciente, às vezes, não sabe, né? Ele acaba... Então, eu acho que é um ponto de partida, né? Que nem sempre que ele vê nas redes sociais é verdade, nem sempre que ele vê é o certo, né? Então, tem muita coisa que não é legal, que está lá e não é válido, nem comprovado cientificamente, né? Isso aí, então isso é importante, né? E aí não tem filtro, né? Então, mas eu acho que é importante e nada substitui uma consulta médica. Seja presencial, ou, inicialmente, até uma consulta online. Tá. Então, eu opero pacientes que vêm de fora, né? Então, a gente faz uma consulta online, já dá para conhecer o paciente, saber o histórico, pedir alguns exames. Tá. Mas antes da cirurgia, o paciente vai ter que passar presencialmente. Porque eu quero conversar face a cara, examinar, palpar, né? Nada substitui. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Tá bom. Obrigada, viu? Estamos aqui encerrando mais um podcast Nutri Sem Filtro.